Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Albano, esse aqui é o canal Ansiedade em Pautas e esse vídeo vem trazer a primeira aula de uma série de mini cursos que vai ficar disponível para vocês aqui nesse canal no YouTube, que vão oferecer ferramentas para que vocês consigam controlar a ansiedade. Esse mini curso especificamente, esse primeiro mini curso, ele vai ter 6 aulas, onde a gente vai analisar um pouquinho melhor como vocês podem aprender a controlar a sua ansiedade diante de pessoas tóxicas. Normalmente, na vida da gente, existem algumas áreas que são necessárias para que a gente se sinta satisfeito, para que a gente se sinta feliz. E para as pessoas que sofrem com a ansiedade, isso é um tremendo problema. Por exemplo, quando você está no trabalho, ou na sua família, ou no relacionamento amoroso, ou nas relações que você desenvolve na sua vida, você pode lidar com pessoas tóxicas. E quando a pessoa é ansiosa e não sabe lidar com essas pessoas, ela sofre de forma excessiva. E muitas vezes ela até deixa de realizar os sonhos dela, ela deixa de correr atrás dos objetivos dela por conta da influência dessas pessoas tóxicas na vida desse ansioso. Normalmente, essas 4 áreas em que eu disse, elas são necessárias para que a pessoa se sinta feliz, se sinta satisfeito com a vida que ela está levando. Por exemplo, ir bem no trabalho, ter um relacionamento familiar saudável, um relacionamento familiar prazeroso, ter um relacionamento amoroso que seja saudável também, que essa pessoa ela consiga desenvolver um relacionamento legal com o esposo, com a esposa, com o namorado ou com a namorada. E o relacionamento com os amigos, grupo de amigos. Normalmente existem outras áreas que fazem parte da vida das pessoas, mas basicamente essas 4 áreas são áreas importantes para a vida das pessoas. E quando alguma dessas áreas não está indo tão bem assim, a pessoa ela não se sente muito bem, ela sente que tem algo faltando na vida dela, ela sente que, tá faltando alguma coisa. Em outras áreas as coisas estão muito boas, mas no trabalho, por exemplo, eu não consigo me desenvolver. Tem uma pessoa lá com quem eu trabalho que ela sempre tá me tratando de uma forma ruim, que ela me fala algumas frases que eu fico tendo pensamentos ruins, me sinto de uma forma ruim e não consigo me desenvolver dentro da empresa. Ou isso pode acontecer na família, no relacionamento amoroso e também nas relações de amizades que você pode ter na sua vida. Então, eu quis trazer esse curso como para que você consiga aprender a controlar a ansiedade diante de pessoas tóxicas. Porque o ser humano ele é um ser sociável, então é necessário que você viva em relação com relação às outras pessoas, se relacionando com outras pessoas. Então é importante, se você é ansioso, aprender a controlar a sua ansiedade diante de pessoas tóxicas. E assim, eu também fui uma pessoa que sofreu com a ansiedade e que ainda sofre um pouco com a ansiedade, mas hoje eu tenho um repertório de comportamento, eu consigo ter mais consciência da forma como eu lido com as pessoas tóxicas, como eu lido com a minha ansiedade, e isso é muito prazeroso, isso é muito satisfatório, porque isso faz com que eu não desista dos meus sonhos, com que eu não deixe de ser levado pelo julgamento das outras pessoas, com que eu seja dono da minha própria vida e da minha própria história. Inclusive, tá gravando essa série de vídeos, inclusive tá gravando esses mini cursos para vocês, é um desafio para mim, mas quando eu aprendi a controlar a minha ansiedade, quando eu consegui compreender a forma como a minha ansiedade ela se desenvolve dentro de mim, como ela desperta os sintomas dentro de mim, isso fica mais fácil, porque eu não me deixo mais ser levado por ela, eu consigo ter o controle sobre ela, eu consigo dominar a minha ansiedade. E eu quis trazer aqui para vocês, se você não acompanha os meus vídeos no YouTube, dá uma olhadinha lá que eu sempre estou trazendo uma série de análises sobre a forma como a ansiedade é construída. E hoje eu gostaria de falar principalmente sobre um fator que é chamado a história do ansioso. Como que a história do ansioso ela impacta na construção da ansiedade desse ansioso? Se você é ansioso, para um pouquinho e presta atenção em como a sua história impactou na sua ansiedade.
Como que as pessoas que fizeram parte da sua vida impactaram na construção da sua história e, consequentemente, na construção da sua ansiedade. E como eu disse, eu sei como é ser ansioso, eu sei como é sofrer com a ansiedade. Eu sei que a ansiedade, ela é uma coisa que faz a pessoa desistir dos sonhos dela, que faz a pessoa se enxergar como alguém que não é tão bom assim para poder estar executando as coisas que ela gostaria de executar. A ansiedade, na realidade, ela mina a autoestima da pessoa e ela faz a pessoa sofrer demais. E com isso a pessoa não se desenvolve, você acaba não se desenvolvendo por conta da sua ansiedade. Então eu sei como é horrível deixar de fazer as coisas por conta da ansiedade. Eu sei como é horrível sentir os sintomas da ansiedade. Eu sei o quanto a ansiedade ela diminui a autoestima de uma pessoa. Também sei o quanto a ansiedade atrapalha no relacionamento. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela sempre vai estar enxergando as coisas de um ponto de vista ruim, de um ponto de vista catastrófico. Sempre a outra pessoa pode estar traindo, pode estar mentindo, e isso traz um prejuízo para o relacionamento do ansioso e também para a autoestima desse ansioso. Porque quando você tem problema no seu relacionamento, você acaba. E quando esse problema é gerado pela sua ansiedade, isso acaba impactando de forma negativa no seu bem-estar. E principalmente também, pessoas que são mais ansiosas, assim, elas têm uma propensão a desenvolver alguns relacionamentos tóxicos com pessoas tóxicas, e isso machuca mais o ansioso, isso faz com que o ansioso ele tenha uma vida muito ruim e se sinta de uma forma totalmente disfuncional, de uma forma totalmente ruim. Então esse mini curso ele vem com o objetivo de trazer ferramentas para que vocês consigam analisar de uma forma bem mais objetiva, de uma forma mais concreta, como vocês lidam com pessoas tóxicas no dia a dia de vocês. Eu também sei quanta ansiedade atrapalha no trabalho. O quanto ser ansioso te faz não se sentir bom o suficiente para poder se desenvolver dentro do seu ambiente de trabalho. E se você trabalha com aquilo que você gosta, eu também entendo que a ansiedade ela pode fazer com que você não se sinta um bom profissional. Pode fazer com que você ache que as outras pessoas estão enxergando você como um profissional que não é tão bom assim, que as suas características não são características tão boas para poder ser aquele bom profissional que você tem ideia na sua mente. E na realidade esse julgamento ele pode ser mais seu do que das outras pessoas. Mas na realidade também isso pode ser construído através do seu ponto de vista, da sua história e através das relações que você teve com pessoas tóxicas na sua vida. Eu também tenho os mesmos sonhos que normalmente a maioria das pessoas tem. Sempre sonhei em trabalhar em algo que eu amasse. Eu sempre sonhei em ter uma família, eu sempre quis não me importar com a opinião dos outros sobre mim. Sempre sonhei em trabalhar em algo que eu gostasse, que eu pudesse fazer a diferença na vida das pessoas, que eu pudesse trazer um impacto positivo para a sociedade, para as pessoas que fazem parte da minha vida. Então eu sempre sonhei isso, sempre sonhei em ter uma família. Quem nunca sonhou, né? A maioria das pessoas, e eu também, sempre sonhei em ter minha casa, ter meu carro, ter meu filho, ter ou filha, ter meus animais de estimação. E graças a Deus, hoje, por aprender a lidar com a ansiedade, eu tô conseguindo desenvolver isso. E eu não sou mais levado pela ansiedade. Então, se você, assim como eu, que sofri com a ansiedade, se você nesse momento está sofrendo com a ansiedade, saiba que isso tem controle, tem como você dominar a sua ansiedade. Existem formas de você encontrar uma maneira melhor de lidar com a ansiedade, não ser deixado pela ansiedade. Eu também sempre tive medo do que os outros falariam sobre mim, qual é a opinião das outras pessoas sobre mim, e eu sei o quanto que o ansioso ele tem essa preocupação da opinião das outras pessoas sobre quem ele é. Eu também sempre tive medo de não conseguir ser alguém na vida. Mesmo sem saber o que é ser alguém na vida. Qual pessoa nunca teve medo, qual ansioso nunca teve medo de não ser ninguém na vida? Mas esse não ser ninguém na vida, se você parar para analisar nesse momento, ele está muito mais relacionado ao julgamento, ao ponto de vista das pessoas sobre como você deve ser. E não ao seu ponto de vista sobre o que você deve ser, sobre a vida que você quer desenvolver. Sempre você tá no outro e nunca você tá se percebendo. Você nunca, talvez, se você tem esse ponto de vista, esse medo de não conseguir ser alguém na vida, e isso te faz ser alguma pessoa mais ansiosa, normalmente esse ponto de vista ou esse ser alguém na vida pode ser a opinião de outras pessoas ou até mesmo do seu meio social, do meio social em que você vive. E eu também sempre tive medo das pessoas estarem certas sobre mim.
e sobre o julgamento delas sobre mim. Eu sempre tive medos irracionais que eu não sabia. Mais pra frente aí vocês vão entender como foi a construção desses medos, como que eu acabei desenvolvendo esse tipo de ponto de vista de, pô, será que realmente eu não vou ser ninguém na vida? Será que realmente eu não vou conseguir ter uma família? Será que eu não vou conseguir trabalhar com o que eu gosto? Será que eu não vou conseguir impactar as pessoas da forma como eu gostaria? Será que a minha vida vai ser uma vida sem propósito, assim como as pessoas falam que ela seria? E com o tempo eu acabei encontrando uma solução. E eu gostaria de compartilhar essa solução com vocês. Na realidade, eu encontrei essa solução quando eu trabalhava em uma empresa. Essa empresa ela era uma empresa muito boa. Era uma empresa que oferecia alguns benefícios legais, tinha uma estrutura legal. Mas dentro dessa empresa eu era liderado por uma pessoa que ele não era uma pessoa tão bom assim. Ele não tinha muito preparo para poder lidar com um ser humano. Dentro dessa empresa também existia muitas pessoas boas, pessoas com que eu tenho amizade até hoje, pessoas que fazem parte da minha vida até hoje. Mas eu chuto dizer que 70 ou 80% dessas pessoas não eram pessoas boas. Então, como que essas pessoas que não eram pessoas boas, e no meio dessas pessoas que não eram boas, existiam pessoas tóxicas? Como que essas pessoas elas impactavam aí na minha ansiedade? Como que as pessoas que fazem parte da sua vida e que não são pessoas tão boas assim, elas impactam na construção da ansiedade de vocês? Quando eu falo na construção da ansiedade, é porque realmente vocês vão conseguir entender mais pra frente aqui dessa aula que a ansiedade ela é algo construído. Ela não é algo que surge do nada. Talvez você tenha consciência de que você é ansioso. Nossa, como eu sou ansioso e tal, eu sempre tenho um compromisso, sou uma pessoa ansiosa e essa ansiedade tá atrapalhando um pouco. E talvez você não consiga parar para pensar que essa ansiedade ela é construída. Mas a sua ansiedade ela é construída através de diversos fatores. E pessoas ruins, pessoas tóxicas impactam também na construção da sua ansiedade. E como eu estava falando, dentro dessa empresa eu trabalhava com pessoas que não eram pessoas boas, tão boas assim, e também no meio dessas pessoas que não eram boas, tinham pessoas tóxicas. Mas dentro desse ambiente de trabalho, onde as pessoas estão sempre preocupadas com a finalidade, com o resultado, a gerência ela não enxergava isso, ela não parava para enxergar como o relacionamento, como as relações faziam mal para os outros funcionários. E, inclusive, para mim, eles não iam parar o dia a dia deles para estar enxergando isso. Porque dentro de uma empresa, as empresas estão mudando hoje em dia, mas a maioria das empresas elas focam no resultado e não no funcionário, no bem-estar do funcionário. E um dia eu tive uma discussão com esse líder, que não era essa pessoa tão preparada assim para poder lidar com o ser humano. E, inclusive, tinha comportamentos que pessoas tóxicas têm. Mas aí, depois eu vou tá trazendo um pouquinho mais da definição de uma pessoa tóxica, e aí você vai conseguir entender melhor o que é uma pessoa tóxica. Então, esse rapaz, ele não tinha um comportamento tão legal assim. E eu acabei brigando com ele, acabei tendo uma discussão com ele. E isso fez muito mal pra mim. Eu acabei tendo que sair desse ambiente de trabalho e ir pra um outro lugar porque eu não sabia. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais ansiosa, mas naquele momento, através daquele momento de estresse, daquela briga, eu desenvolvi uma crise de ansiedade e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu tava achando que eu tava tendo um ataque cardíaco, porque meu coração tava acelerado, eu tava suando e eu tava frio, tava suando frio e não tava conseguindo respirar. Então ali naquele momento que eu saí daquele ambiente de trabalho, depois de uma discussão, eu achei que eu tava tendo um ataque cardíaco por conta de estar muito estressado, mas na realidade, mais tarde, eu fui descobrir que era uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade porque eu tava em um ambiente tóxico, um ambiente ruim, um ambiente com uma estrutura muito boa, mas um ambiente que tinha um clima ruim e com pessoas que não eram pessoas tão boas assim. E a forma como eu me relacionava com as coisas que aconteciam na empresa me fazia muito mal. E eu não queria mais estar naquele lugar e não estar mais com aquelas pessoas. Dentro daquele ambiente, eu comecei a observar
como as pessoas se comportavam, como eu era impactado pela aquele ambiente, pelas pessoas e principalmente pelas pessoas que tinha algumas pessoas dentro daquele ambiente que me fazia muito mal, que eu acabava identificando que quando eu conversava com elas ou quando eu recebia algum tipo de feedback delas, aquilo ali me fazia muito mal. E também aquele ambiente da empresa onde as pessoas na realidade pisavam uma nas outras para poder conseguir aquilo que elas queriam, aquilo ali me fazia muito mal. E eu acabei não gostando, eu acabei desenvolvendo essas crises de ansiedade, ou essa primeira crise de ansiedade, por lidar com essa pessoa tóxica e também por não conseguir me relacionar com esse ambiente. Então, o objetivo desse mini curso é realmente trazer ferramentas para vocês, fazer com que você consiga entender como as pessoas tóxicas elas acabam influenciando na construção da sua ansiedade. E agora eu queria trazer um pouquinho para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre como eu construí a minha ansiedade, como eu desenvolvi problemas com a ansiedade. Eu gostaria de trazer a minha história, para que assim você também consiga identificar na sua história os fatores que contribuíram para que você desenvolvesse a ansiedade. E principalmente, como a gente está trazendo nesse curso aqui, pessoas tóxicas, relações com pessoas tóxicas. Então eu gostaria que vocês começassem a analisar como as pessoas que fizeram parte da sua vida influenciaram na formação da sua ansiedade. Na realidade, eu gostaria de falar para vocês até como estava o meu momento atual ali, quando eu estava dentro dessa empresa, para que assim vocês também consigam entender que assim talvez esse momento atual que vocês estão vivendo, se relacionando com pessoas tóxicas, vivendo em um ambiente que é um ambiente que não é tão legal assim, como isso pode impactar na construção da ansiedade de vocês. Então, como que estava a minha vida naquele momento? Vou falar um pouquinho sobre como estava o meu momento atual ali, para que vocês consigam entender. Eu estava iniciando no consultório, eu já tinha me formado em psicologia e eu sempre tive muita vontade, né, depois que eu comecei a faculdade, de montar o meu consultório. Então eu já estava iniciando no consultório. Eu tinha muita vontade de viver da psicologia, mas por enquanto eu ainda não conseguia. Eu precisava daquela empresa, eu precisava aguentar aquelas pessoas para poder desenvolver o meu trabalho dentro do consultório. Então eu estava me preparando para poder ser um psicólogo, para poder viver da psicologia. Então eu necessitava daquela renda, daquele lugar para poder desenvolver o meu sonho, que era ser psicólogo, que era viver da psicologia. E no meio disso tudo, eu estava planejando e tal, sair daquela empresa, e eu já tinha uma data na minha mente que eu ia sair daquela empresa, porque eu não estava mais aguentando aquilo. Tava entendendo o quanto que aquilo estava impactando na minha ansiedade. Então, no meio desse planejamento, eu acabei sendo mandado embora. Fui mandado embora dessa empresa porque eu já não estava me dedicando tanto quanto eles gostariam. Eu estava me dedicando mais à realização do meu sonho, ao desenvolvimento do meu consultório. Então eu fui mandado embora porque eu estava me dedicando 100% ao consultório e a empresa tinha ficado de lado. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, para que você consiga entender um pouquinho mais como pessoas tóxicas elas acabam influenciando ou como elas tentam impactar a sua vida de forma negativa. Dentro dessa empresa eu executava o meu trabalho de uma forma totalmente satisfatória. Só que por não estar me dedicando em excesso e por não estar fazendo o que essas pessoas queriam que eu fizesse, eles acabaram me mandando embora, acabaram tentando me impactar de forma negativa. E é isso que as pessoas tóxicas fazem com outras pessoas. Elas tentam impactar a vida da outra pessoa de forma negativa, para que você faça aquilo que ela quer que você faça. Você entende? Ela tenta mudar o seu comportamento ou mudar a sua ideia para que você execute aquilo que ela quer que você execute. Mas isso para que ela tenha um bem-estar, para que ela tenha algum proveito. E quando você é ansioso, você sente a necessidade de ser bom para o outro, você tem a preocupação de ser bom para o outro. E aí você acaba se deixando de lado, deixando o seu bem-estar e deixando os seus sonhos de lado, para poder dar conta da necessidade ou da vontade dessa pessoa tóxica. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo dentro dessa empresa. Eles queriam que eu me dedicasse à empresa, mas eu tinha um sonho, e eu tinha que correr atrás desse sonho. Eu queria viver de psicologia, eu queria ser psicólogo, eu queria trabalhar como psicólogo, então eu estava dando prioridade para o meu consultório. E se você parar para pensar de um ponto de vista objetivo, eles estão certos.
sabe? Uma pessoa que não se dedica a uma empresa, ela realmente ela não serve para estar dentro daquela empresa. Mas o meu sonho naquele momento era desenvolver o meu consultório de psicologia. E como foi o meu recomeço, depois de ter sido mandado embora dessa empresa, e se ver totalmente... Imagina uma pessoa que ela é ansiosa. Se você é ansioso, você vai conseguir entender um pouquinho mais aí do que eu tô falando. Se você é ansioso, você faz um planejamento, se você tem tudo estruturado e do nada vem um acontecimento, vem uma pessoa e quebra tudo isso. Como que vai ficar a vida dessa pessoa que sofre com ansiedade? Quais são os tipos de pensamento que essa pessoa ela vai desenvolver? Como que você vai se sentir? Como que você vai se comportar diante de tudo isso? Mas para mim, eu tive um recomeço em tudo isso. Eu não estava mais trabalhando em um lugar que eu não gostava, não precisava mais viver com aquelas pessoas que, sinceramente, para mim não eram pessoas tão legais assim. Tinham as pessoas que eram muito boas dentro dessa empresa, mas tinha aquelas pessoas tóxicas e principalmente as pessoas ruins ali que acabavam me impactando de uma forma negativa. De início, eu me sentia um pouquinho deslocado, é óbvio. Você é ansioso e o ansioso ele já tem essa característica de estar se planejando e vem uma pessoa e corta tudo isso. Então eu me senti um pouco deslocado, mas eu comecei a focar, a dar foco no meu trabalho no consultório. Eu me dediquei 110, 120% no consultório. Eu não deixei que aquilo que aconteceu me abalasse. Mas isso é porque eu já estava entendendo a forma como a ansiedade funcionava em mim. E até hoje eu procuro entender a forma como a ansiedade funciona em mim e como pessoas impactam a minha ansiedade. Eu continuei fazendo a minha psicoterapia porque foi muito importante para conseguir se enxergar um pouquinho mais como a minha ansiedade foi construída, quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da minha ansiedade. Eu estudei muito e entendi como a minha ansiedade tinha desenvolvido, além de fazer a psicoterapia. Eu procurei estudar como a minha ansiedade ela tinha desenvolvido, como a ansiedade ela funciona no relacionamento com as pessoas, e eu procurei estruturar uma metodologia para poder entender um pouquinho mais sobre a ansiedade. E então eu resolvi compactar tudo isso. O meu trabalho no consultório, a minha psicoterapia aí que há anos eu vinha fazendo para poder me entender um pouquinho melhor e esses estudos que eu tive. Eu resolvi compactar tudo isso e eu tô trazendo tudo isso aqui nesse canal no YouTube, também compartilho no Facebook, no Instagram, para que pessoas que sofreram com ansiedade ou que sofrem com ansiedade, assim como eu sofri, elas também consigam entender que a ansiedade ela é algo construído e que existem fatores que constrói o seu problema com a ansiedade e que tem uma forma de lidar melhor com a ansiedade. E por que eu resolvi compartilhar tudo isso? Porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com ansiedade, mas não conseguem cuidar. Muitas vezes não tem condição financeira de cuidar, ou muitas vezes não tem tempo, ou muitas vezes não tem conhecimento de como a ansiedade ela é estruturada, de como a ansiedade ela foi desenvolvida na vida dessa pessoa. Talvez nesse momento você não tenha consciência de como tudo isso foi construído. Mas o objetivo desse mini treinamento, desse mini curso que eu estou trazendo aqui para vocês nesse canal, é para que você consiga entender como a sua ansiedade ela foi construída, como a sua ansiedade, como você foi impactada por essas pessoas, como você foi impactada ou impactado por essas pessoas que fazem e que fizeram parte da sua vida. E porque eu sei que muitas pessoas têm a vida destruída por conta da ansiedade. Quantas pessoas não deixaram de tirar a habilitação, não deixaram de fazer uma faculdade, não deixaram de fazer um curso, não deixaram de desenvolver um relacionamento, não deixaram de conhecer lugares por conta da ansiedade. Como eu disse, eu sei o quanto que a ansiedade ela impacta negativamente a vida de uma pessoa. Alguém que não se vê como sendo alguém que tem um potencial, ele não vai tentar sair da zona de conforto para poder lidar com a ansiedade. Ele sempre vai estar procurando o canto mais confortável. E dentro desse canto mais confortável, ele não vai conseguir ter um bom trabalho, ter um bom relacionamento, fazer aquela viagem dos sonhos. Então eu resolvi compactar esses anos de psicoterapia, esses estudos e esse meu trabalho no consultório para trazer mais benefício para as pessoas que sofrem com ansiedade e para que elas possam se conscientizar da forma como a ansiedade impacta a vida delas. E eu gostaria que você começasse a analisar
como a sua ansiedade foi construída e como a ansiedade atrapalha a sua vida hoje e como as pessoas que são tóxicas na sua vida contribuem para que você seja uma pessoa ansiosa. E outro fator também foi porque eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. E essa é mais uma forma de fazer a diferença na vida das pessoas. Durante toda a minha vida, eu sempre quis, por ser uma pessoa que vocês vão ver aí um pouquinho mais durante a minha história aí, como que as pessoas impactaram, as pessoas tóxicas impactaram na construção da minha ansiedade. Então eu sempre quis falar, pô, eu quero ser uma pessoa que traz um benefício para a vida dos outros, eu quero ser alguém que faz a diferença na vida das outras pessoas. E isso eu encontrei através da psicologia, isso eu encontrei através de ser um profissional da psicologia, de ser um psicólogo. E hoje, agora, eu compactei todo esse conhecimento, eu procurei estudar todo esse estudo, esse processo que eu passei, para que outras pessoas não precisem passar por tudo que eu passei para poder controlar a ansiedade. E para que vocês entendam um pouquinho mais sobre a ansiedade, eu gostaria que você começasse a pensar um pouquinho mais que a ansiedade ela é algo construído e ela é construída através de alguns fatores que eu vou trazer aqui para você agora. Primeiro seria a sua história. Como a sua história impacta na construção da sua ansiedade. Para pensar aí todos os relacionamentos que você teve, todas as pessoas que fizeram parte dessa história, todos os ambientes em que você viveu, todas as relações que você teve até o seu momento atual. Essa é a sua história. Como a sua história impacta na construção do seu problema com a ansiedade. E como essa história impacta na construção do seu ponto de vista. Mas como assim ponto de vista? A forma como você enxerga as coisas. Uma pessoa ansiosa, ela vai enxergar as coisas, as outras pessoas, os lugares, de um ponto de vista ruim, porque a história dela traz alguns fatores que contribuíram para que ela sempre visse o mundo de um ponto de vista perigoso. Esse ponto de vista ele pode gerar alguns pensamentos, mas pensamentos bons? Ah, nossa, que dia lindo. Não. Provavelmente pensamentos ruins. Nossa, mas caramba, que dia. Será que vai acontecer alguma coisa de ruim nesse dia? Tô com um pressentimento ruim. Nossa, aquela pessoa tá me olhando estranho. Ah, eu não vou naquele lugar, as pessoas podem me julgar. Então sempre vai ser um ponto de vista ruim sobre as coisas que vão gerar pensamentos que não são pensamentos tão legais assim. E consequentemente, esses pensamentos eles vão acabar gerando sentimentos. E vão ser sentimentos bons? Provavelmente não. Como a gente viu, uma história que é impactada por pessoas tóxicas que faz você desenvolver um ponto de vista ruim sobre as coisas, que faz você pensar de forma negativa sobre as coisas, de forma catastrófica, provavelmente você vai ter um sentimento ruim na sua vida. Um sentimento que é, nossa, acho que algo ruim vai acontecer. Sabe aquele sentimento ruim? Não, não vou lá, as pessoas não vão gostar de mim. Você sempre vai se sentir, vai ter medo, apreensão, vai ter raiva por não conseguir expressar aquilo que você sente, por se sentir uma pessoa inferior às outras. E, consequentemente, você vai se comportar de uma forma que não é uma forma tão legal assim. Mas como que é uma forma não tão legal? O ansioso, ele sempre foge, ele foge de uma situação, ele deixa de ir em algum lugar, ele deixa de tentar desenvolver alguma coisa por medo do julgamento das outras pessoas. E isso pode estar impactando de forma negativa na sua vida. Porque se você parar para pensar, se você se sente de uma forma ruim, tem comportamentos ruins, tem pensamento ruim, tem um ponto de vista ruim sobre as coisas, e consequentemente a sua vida ela vai ser um turbilhão de coisas, vai ser uma tempestade. Então é importante você enxergar esses fatores, a sua história, o seu ponto de vista, os seus pensamentos, o seu sentimento, o seu comportamento e qual está sendo o reflexo desse comportamento na sua vida. Qual está sendo o reflexo desse comportamento nas suas relações? Como esses comportamentos eles têm impactado a sua vida de forma negativa? E para falar um pouquinho mais sobre a minha história, sobre história, para tentar elucidar a história, eu vou trazer aqui para vocês o exemplo da minha história. Como que foi a minha história e como a minha história, como essas pessoas tóxicas impactaram na construção da minha ansiedade, por exemplo. Durante a minha vida eu tive que lidar com muitas pessoas tóxicas. Pessoas que me julgavam quando criança, pessoas que julgavam as minhas características, pessoas que diziam que eu ia ser como os meus pais, porque meus pais assim não foram pessoas
tão boas assim, acabaram falecendo por várias consequências que não são consequências legais, porque não são fatores legais, que não estão relacionados a uma vida saudável. Então, durante a minha infância, essas pessoas me julgavam, falavam que eu ia ser igual aos meus pais, eles me maltratavam, mesmo sem saber, eles acabavam me maltratando, mas hoje eu consigo entender, e é uma coisa bem legal de eu passar pra vocês, é que essas pessoas, elas feriam porque elas eram feridas. Pessoas feridas, elas ferem as outras. Pessoas que têm problemas, elas tratam as outras como pessoas que têm que ser objeto de satisfação dessa necessidade. Então, eu não trago raiva dessas pessoas e também gostaria que vocês começassem a analisar o comportamento dessas pessoas de uma outra forma. Sabe, se for necessário, se afaste. Não fica se expondo a esse tipo de coisa. Mas essas pessoas, elas eram feridas. Então, elas me maltratavam, mesmo sendo uma criança. Mesmo sendo uma criança que não tinha tanta noção de como eu me comportava ou da forma como eu incomodava as outras pessoas, por conta de dessa bagagem que eu trazia, dessa visão que eu trazia, elas acabavam me maltratando. Mas elas não entendiam isso, elas não entendiam. Elas eram pessoas que hoje eu consigo entender que elas eram pessoas que também eram feridas. E como toda essa relação com essas pessoas aí, que se você parar para analisar, são pessoas tóxicas, impactou na construção da minha ansiedade. Eu acabei crescendo com a autoestima abalada. Sim, a minha autoestima durante muito tempo foi uma autoestima abalada, tendo um ponto de vista sobre mim mesmo que, pô, não sou uma pessoa muito legal não. Eu acabei me sentindo inferior às outras pessoas. A forma como eles me tratavam sempre me fez sentir inferior às outras pessoas. E isso me fez sempre estar tentando buscar aceitação. Então imagina alguém que se sente inferior e sempre está buscando aceitação. E quando essa aceitação ela não vem, como que essa pessoa se sente? Normalmente tendo um ponto de vista mais negativo ainda sobre as características dela. E eu sempre também fui muito preocupado em não ser como essas pessoas diziam que eu seria. Aí é um contraponto na realidade. Eu gostaria que você analisasse assim, ó, a sua história faz com que você se sinta da forma como as pessoas falaram que você deveria ser ou da forma como você seria. Você engoliu esse julgamento das outras pessoas ou na realidade você quis lutar contra isso? Porque nos dois casos você pode desenvolver problema com a ansiedade. A sua ansiedade ela pode estar aflorada por conta disso. Tanto por tentar não ser como as outras pessoas falaram que você seria, ou por você realmente achar que você é aquilo. Porque quando você tenta lutar contra isso, você vai estar sempre tentando fazer muito mais, vai estar sempre tentando se testar, se provar, correr, para poder comprovar que você não é aquilo que falaram que você seria. E isso é muito ruim, porque você vai estar sempre se desgastando muito mais para poder fazer uma coisa que você faria sem nenhum problema. E também quando você internaliza esse tipo de julgamento. As pessoas falam que você vai ser isso, que você é isso, que você é aquilo, que você tem uma determinada característica, e na realidade você nem para analisar se aquilo ali é verdade ou não. Você só se deixa levar por conta daquele julgamento e acaba internalizando, ou acaba vestindo aquela roupa, aquela característica que as outras pessoas falam que você tem. E você nem para, não pensa e analisa melhor como você deve se comportar e se realmente aquilo que eles estão falando é verdade. Sabe, se faz sentido ou não. Então, para pensar que a sua história, as pessoas que fizeram parte da sua história, elas podem impactar na construção da sua ansiedade. E pessoas tóxicas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês a característica de pessoas tóxicas, elas tentam manipular para que você consiga, para que elas consigam ter aquilo que elas querem, entende? E você é só mais uma ferramenta na mão delas. E dentro dessa história que eu acabei contando para vocês, eu acabei desenvolvendo uma personalidade de ser uma pessoa mais insegura e que sempre estava preocupada com o ponto de vista das outras pessoas sobre quem eu era. Então, uma pessoa muito insegura que sempre estava preocupado, tentando ser aquilo que eu achava que as pessoas queriam que eu fosse. E isso acabou me machucando muito e fazendo com que eu me tornasse mais ansioso. Então, olha para vocês verem. A minha história, a forma como eu me relacionei com as outras pessoas e como as pessoas que faziam parte da minha vida me tratavam, contribuíram para que eu desenvolvesse um ponto de vista de que eu não era bom o suficiente. Isso pode estar acontecendo com você, então
para prestar a atenção nisso. E trabalhar com uma pessoa que sofre com ansiedade me encanta, me deixa muito feliz por conta disso, porque no meu dia a dia eu consigo identificar exatamente isso que eu trouxe aqui para você, que a história da pessoa contribui para o desenvolvimento do ponto de vista dela, que esse ponto de vista acaba desenvolvendo um pensamento que não é um pensamento tão bom, que esse pensamento acaba desenvolvendo um sentimento que não é tão bom e que ela tem um comportamento que não traz tantos benefícios para a vida dela. Então, entender isso através da minha vida, através dos meus estudos, através do meu trabalho, é muito importante, porque isso cada vez mais me faz ter essa pulsão, essa coisa forte de querer ajudar as pessoas que sofrem com a ansiedade. E assim, hoje eu consigo entender que as pessoas do passado, eu gostaria que vocês começassem a entender isso também, elas provavelmente foram pessoas feridas, e pessoas feridas, elas ferem as outras. Isso é para que elas se sintam um pouquinho melhor, para que elas consigam se sentir um pouco melhor. Só que elas não entendem, algumas pessoas não entendem o quanto que isso impacta de forma negativa a vida de uma pessoa que sofre com ansiedade. E se provavelmente você tinha tudo para crescer como uma pessoa que não seria uma pessoa ansiosa, que saberia lidar com com alguns fatores de forma eficaz, você pode ter desenvolvido a ansiedade por conta dessa relação com essas pessoas que fizeram parte do seu passado. Mas eu gostaria que você parasse para pensar, e você? Como foi sua história? Como as pessoas te tratavam? E como todo esse relacionamento com essas pessoas é assim, e não também só no passado, mas no seu momento atual. Como que as pessoas te impactam? Te impactavam e te impactam. Como que tudo isso contribui para o desenvolvimento da sua ansiedade? Como essas pessoas impactam a sua vida? Como você pensa? Qual é o pensamento que surge? Como você se sente? Qual é o tipo de comportamento que você tem quando você pensa, sente e depois você se comporta? E qual é o tipo de comportamento que você tem? E qual é o reflexo desse comportamento na sua vida? E qual é a relação com as pessoas tóxicas hoje? Como você se relaciona com as pessoas tóxicas hoje? O meu exemplo ele pode ser muito importante porque eu sofri com as pessoas e isso me fez desenvolver um sentimento de inferioridade, um sentimento de necessidade de aceitação e uma preocupação excessiva. Então é isso que pessoas tóxicas podem fazer com vocês. Você pode desenvolver um sentimento de inferioridade, você pode desenvolver uma necessidade de aceitação, você pode desenvolver uma preocupação excessiva por conta desse relacionamento com pessoas tóxicas. E quando eu trabalhava, eu convivi com pessoas que humilhavam umas às outras, que passavam por cima das outras para poder ter mais poder, para poder ter mais destaque, que brigavam para ser mais reconhecidas do que as outras. Mas espera aí, Albano, brigar, lutar para poder ser reconhecido não é uma coisa legal? Sim, é uma coisa legal, mas quando essa sua luta ela não faz mal para uma outra pessoa. Quando a luta da outra pessoa, ela não faz mal para você. Isso é legal. É correr atrás dos seus sonhos. Mas quando você impacta negativamente as outras pessoas para que você conquiste esse determinado sonho, isso não é uma coisa legal. Então, não deixe que as pessoas façam isso com você. E comece a identificar isso na sua vida. Se as pessoas estão te usando, se elas estão te humilhando, se elas estão pisando em você para poder alcançar aquilo que elas querem. Muitas vezes pode ser sem noção. Sabe, às vezes eu tô trazendo aqui eu posso estar trazendo um ponto de vista, e se eu tiver, eu quero até me corrigir, que, elas fazem isso de maldade. Não, às vezes pode não ser por maldade, mas não é porque não é por maldade que você vai ter que se submeter a isso. Você pode cortar isso. E principalmente se você é ansioso, você pode cortar isso. Sabe, presta atenção, tenta analisar como esse comportamento impacta na sua ansiedade, como isso contribui para que você se torne uma pessoa mais ansiosa ainda. E para ilustrar um pouquinho tudo isso, né, de toda essa história, tudo isso me fez me sentir muito mal, tudo isso me fez perceber que talvez não era aquilo que eu queria pra mim. Quando eu tava lidando com essas pessoas, isso me fazia sentir muito mal, mas o legal é que me fez perceber que eu não queria aquilo ali pra mim, eu não queria ter a vida daquelas pessoas, eu não queria ter o trabalho que aquelas pessoas tinham, eu não queria aquela vida pra mim. Então eu procurei mudar tudo isso, que aquela vida que eu tava levando não foi uma vida construída por mim, mas que eu tinha pelo sentimento de tentar comprovar algo pelas outras pessoas, por esse sentimento de não conseguir, por medo de não conseguir ser alguém, você entende? Então eu tava me submetendo a conviver com aquelas pessoas,
trabalhar naquele lugar por medo. De, pô, vou sair daqui, mas é uma empresa legal, tem tudo, tem esses benefícios e tal. Eu acabo desenvolvendo uma vida bem satisfatória, mas eu tava me submetendo a tudo aquilo ali. Mas qual é a finalidade de estar me submetendo a tudo aquilo ali? Na realidade, eu consegui perceber que era uma internalização do julgamento das pessoas no meu passado. Pessoas tóxicas no meu passado. Eu sempre estava tentando provar que eu não ia ser o que eles falavam que eu seria. E talvez você esteja levando uma vida que não é a vida construída por você, mas uma vida que está relacionada a tentar provar para as outras pessoas que você não é aquilo que elas acharam que você seria. Então você não está trilhando o seu caminho, você está trilhando o caminho que as outras pessoas querem que você trilhe. Então para analisar isso, sabe? Nunca é tarde para poder tá revendo o seu caminho, nunca é tarde para poder estar refazendo a sua vida, para você estar construindo uma vida, para que você consiga construir relações que sejam boas para você e não que sejam boas para as outras pessoas. E a influência daquelas pessoas me faziam acreditar que sem aquilo, sem aquela empresa, eu não iria me dar bem. Sabe, eu não ia me dar bem. Pô, aquela empresa era o máximo e tal, dentro daquele ambiente, tá? Eles me faziam acreditar que eu não ia me dar bem se eu saísse dali. Que eu não ia conseguir andar com as minhas próprias pernas. Que eu precisava daquilo ali para poder me sustentar minha família, para poder desenvolver os meus sonhos. Então, o que eles passavam para mim é que eu precisava daquilo. Olha para você ver como pessoas tóxicas, elas tentam te manipular, elas tentam fazer com que você não se desenvolva, que você não ande com as próprias pernas. E eles também passavam para mim que sucesso é ter a vida que eles tinham. Por exemplo, trabalhar em um lugar que não gostavam, num trabalho que não gostavam e tendo uma vida que eles não estavam tão satisfeitos assim, mas que traziam coisas materiais. Então eles tentavam me convencer de que aquilo ali era o máximo, que aquilo ali era o top da vida, quanto que na realidade aquilo ali não fazia nenhum sentido pra mim. Porque eu trabalhava com pessoas que eu não gostava, pessoas que eram pessoas tóxicas. Dentro desse ambiente eu consegui desenvolver muitas amizades com pessoas muito legais, pessoas que até hoje eu trago pra minha vida, mas ali dentro daquele ambiente com aquelas pessoas, principalmente com aquelas pessoas, dava para perceber que eles faziam com que eu sentisse, ou na realidade, é legal acabar desenvolvendo também uma noção de autorresponsabilidade que eu não estava preparado para poder enfrentar aquilo. Então, se você estiver preparado, você vai conseguir entender as suas relações de forma diferente. Você não vai ser impactado assim como eu fui impactado por essas pessoas. Então, eu me deixava ser impactado por eles e eles acabavam me impactando de uma forma muito negativa, onde eu achava que eu não ia conseguir sobreviver sem aquela empresa, que eu tinha que ter o mesmo estilo de vida que aquelas pessoas para que eu pudesse ter o que eles têm. Mas na realidade tudo aquilo para mim era ser totalmente triste. Não sei como eles são. Sempre pareceu ser bem triste, ser bem pesado e eu não queria aquilo ali para mim. E eu nunca quis, sabe? Eu nunca quis ser igual aquelas pessoas. Eu nunca quis tratar as outras pessoas mal. O impacto do meu trabalho sempre está voltado a fazer a diferença de forma positiva na vida das outras pessoas. Eu nunca quis ter um cargo superior para me sentir superior às outras pessoas. E talvez você esteja, nesse momento, correndo atrás de coisas que não são boas para você, que você não considera tão bom assim, mas para poder ir de encontro com o que o outro quer para você. Então começa a prestar atenção nisso. E estar com aquelas pessoas e ter a possibilidade de ter a vida que elas tinham, isso pra mim me deixava muito triste, sabe? Me deixava ainda mais ansioso e eu não conseguia sair daquilo ali. Porque é isso que a pessoa acaba desenvolvendo. Você acha que, não, nossa, tem que ser isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser dessa forma, eu tenho que agir dessa determinada maneira, porque senão eu não vou ser tão bom assim. Então você acaba cada vez mais se entrelaçando dentro desse meio. Você acaba cada vez mais sendo refém, tanto do ambiente tóxico quanto da pessoa tóxica. E sair dessa vida representava ser tudo aquilo que falavam que eu não seria. Por exemplo, se eu deixasse de estar nessa empresa, de correr atrás de um cargo legal dentro dessa empresa, de ser como aquelas pessoas que andavam com roupa diferenciada e tal, dentro daquela empresa, isso pra mim, se eu não conseguisse isso, até um determinado momento, representava ser tudo aquilo que falavam que eu seria, tá vendo? Você não vai ser ninguém.
você não trabalha numa empresa legal, você não tem um cargo legal, você não anda com uma roupa legal. Então isso me aproximava do medo do julgamento das outras pessoas. Pô, realmente, se eu não conseguir isso, eu vou ser tudo aquilo que falavam que eu seria. Mas na realidade, não. Mas quando você não escolhe, a vida acaba escolhendo por você. Essa é uma frase que eu sempre falo pros meus pacientes. Quando você não escolhe, a vida ela vai escolher para você. Então eu acabei sendo mandado embora dessa empresa por estar dando mais prioridade pro consultório. Então aí eu resolvi finalmente enfrentar os meus medos e ser realmente quem eu queria ser. Ter a vida que eu gostaria de ter. Não é fácil, não foi fácil, não foi muito prazeroso naquele momento, mas hoje sim, hoje é muito prazeroso. Então, eu sempre fiquei focado no julgamento das outras pessoas e desenvolvi essa vida baseado no que as outras pessoas queriam pra mim, e não foi uma vida satisfatória. Então, quando eu não escolhi, a vida fez a escolha por mim. Então, não foi muito fácil, não foi muito prazeroso, mas os frutos que eu colhi de tudo isso foi muito bom. E eu quero muito que você colha bons frutos desse material que eu tô trazendo para você, sabe? De entender essa análise, de entender como as pessoas impactam a sua vida, de entender como que o julgamento das pessoas impactam a sua vida, de como o ambiente ele atrapalha a sua vida. E a partir do momento que eu consegui observar todos esses fatores que eu trouxe aqui para você, toda essa estrutura de análise que eu trouxe para você, quando eu consegui observar isso, é óbvio que não foi fácil. Foi através da psicoterapia, foi através do estudo, foi através do trabalho no consultório. Então, quando eu consegui observar isso, eu já não me sentia mais tão ansioso como eu sentia antes. A minha vida não era direcionada pela minha ansiedade. Eu consegui entender que as pessoas tóxicas do passado e do presente, elas já não tinham a capacidade de direcionar a minha vida. O julgamento daquelas pessoas do passado e o julgamento dessas pessoas do presente, elas já não tinham mais a capacidade de direcionar o caminho que eu iria tomar. Então isso foi muito prazeroso para mim, porque aí sim eu consegui diminuir o meu nível de ansiedade. E é isso que eu espero para você, que ao entender como uma pessoa tóxica impacta a sua vida, você consiga mudar, você consiga se reestruturar e começar a entender que você não precisa ter as características que essa pessoa quer que você tenha. Você não precisa ter a vida que ela quer que você tenha. Você não precisa ter o trabalho que ela quer que você tenha. Você não precisa ter o cargo que essa pessoa quer que você tenha. Você pode desenvolver a sua vida, uma vida que seja prazerosa para você. E isso é necessário, para isso é necessário que você se afaste ou aprenda a lidar com pessoas tóxicas. E esse é o objetivo desse mini curso, trazer informações para que você consiga identificar pessoas tóxicas, assim como eu consegui identificar tudo isso na minha vida. Mas até agora a gente está falando sobre pessoas tóxicas, e eu gostaria de trazer aqui a definição de pessoas tóxicas. Então eu vou ler aqui para vocês para que eu não perca nenhum pedacinho dessa definição e para que você também possa entender o que é uma pessoa tóxica e como ela pode impactar a sua vida. Então, pessoas tóxicas, elas buscam satisfazer as suas necessidades, contudo de uma maneira extremamente prejudicial ao outro, sendo comum que elas adotem os seguintes comportamentos: criam drama em suas vidas, tentam manipular e controlar os outros, são carentes e, em geral, são egoístas. É tudo sobre elas. Então, a pessoa tóxica, ela tem a característica aí de ter um comportamento controlador, de tentar manipular a outra pessoa e de ser carente e de ser tudo por ela, ser tudo para ela, sabe? Elas são egoístas, é tudo por ela e tudo para ela. Então, começa a identificar essas características que você dessas pessoas, para que você consiga identificar se realmente na sua vida tem ou não alguma pessoa que é tóxica e que acaba impactando na sua ansiedade. Então, depois dessa definição do que é uma pessoa tóxica, identifica na sua vida quem foram as pessoas tóxicas na sua vida. Qual a bagagem que você carrega de todo esse relacionamento com essas pessoas que foram tóxicas na sua vida. Hoje você tem contato com alguma pessoa tóxica? Será que você tem algum contato com alguma pessoa tóxica? Provavelmente deve ter, porque eles sempre estão no meio da vida, né, da gente. Ou no trabalho, ou na família, ou no relacionamento, ou no meio dos amigos. E tenta parar pra pensar, como essa pessoa tóxica, ela te afeta?
Você realmente precisa conviver com essa pessoa? É necessário que você conviva com essa pessoa? Porque se você parar para analisar, se você tem aquele comportamento de tentar provar para uma outra pessoa que você não é aquilo que falaram que você seria, você vai estar sempre tentando se colocar à prova. E estar em contato com uma pessoa tóxica, ela pode desenvolver isso em você. Pode fazer você se machucar, mas está sempre tentando provar para essa outra pessoa que você não é aquilo que falaram que você seria. Então você vai estar sempre se expondo para poder estar lidando com essa pessoa tóxica. E provavelmente o resultado disso não é um resultado tão legal assim. Se você tem que lidar com uma pessoa tóxica, se você não pode se afastar dessa pessoa, tenta perceber como essas pessoas tóxicas elas te afetam. E continua acompanhando o nosso conteúdo, continua acompanhando esse conteúdo que a gente vai estar trazendo aqui no YouTube, que vai ser bem legal para você. Continua acompanhando as aulas desse mini curso sobre como controlar sua ansiedade diante de pessoas tóxicas, que vai ser bem legal para você. Se você não tem que lidar com essas pessoas, procure se afastar. Se você não consegue lidar com essas pessoas, porque provavelmente, se você chegou aqui, é porque você ainda não sabe como lidar. Depois que você aprender a lidar com essas pessoas tóxicas, aí você, sabe, se expõe um pouquinho, porque na realidade, essas pessoas elas não vão mudar, sabe? O mundo não vai mudar para que você se sinta melhor. As pessoas elas vão continuar sendo quem elas são. E na realidade, eu sei que é um pouco chato falar isso, mas quem tem que se preocupar em mudar e aprender a se desenvolver para poder lidar com as outras pessoas é você. Você que tem que aprender a lidar com a sua ansiedade e controlar ela, porque as outras pessoas elas não vão mudar. Provavelmente a maioria das outras pessoas vão continuar sendo como elas são e vão continuar te impactando da forma como elas te impactam, a não ser que o seu ponto de vista mude, a não ser que você se fortaleça para poder lidar melhor com esse tipo de pessoa. Então, não deixe que essas pessoas tóxicas que fizeram parte do seu passado e que provavelmente podem estar fazendo parte do seu presente, do seu momento atual, direcionem a sua vida. Tenta se fortalecer. Através desse conteúdo que a gente está trazendo aqui, nesse canal, é bem legal que você vai estar conseguindo ter ferramentas para poder lidar com essas pessoas. As pessoas elas não vão mudar, elas sempre vão continuar sendo quem elas são. A maioria das pessoas não está preocupada em mudar. E principalmente pessoas tóxicas, porque elas sempre conseguem aquilo que elas querem tentando manipular, tentando controlar as outras pessoas. E se você é uma pessoa ansiosa e lida com alguém que é tóxico, isso vai gerar um sofrimento enorme para sua vida. Espero que esse conteúdo ele tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais aí através da minha história, como eu construí o meu problema com ansiedade, como as pessoas tóxicas do meu passado me fizeram desenvolver um ponto de vista sobre mim, sobre o mundo, sobre o meu futuro, que não era um ponto de vista tão legal assim. Espero que vocês tenham conseguido entender como as pessoas que fizeram parte do meu trabalho, do meu antigo trabalho, como o ambiente de trabalho, como elas me impactavam. Como elas impactavam na forma como eu me enxergava, na forma como eu enxergava o meu futuro, como tudo aquilo trazia um choque, né, entre o meu passado e o presente que eu estava vivendo naquele momento, e como tudo aquilo me impedia de entender que na realidade eu poderia desenvolver a vida que eu gostaria. Então é isso, essa foi a primeira aula do mini curso Como Dominar a Sua Ansiedade Diante de Pessoas Tóxicas. Eu trouxe a minha história para que vocês conseguissem entender como a história pode impactar na construção da ansiedade. Falei um pouquinho sobre como era o meu momento atual, quando eu tive problemas com ansiedade, quando eu desenvolvi a minha crise de ansiedade. Falei um pouco sobre as pessoas que faziam parte da minha vida nesse momento, sobre como essas pessoas, como o ponto de vista delas, impactavam na construção da minha ansiedade. Falei aí um pouquinho sobre pessoas tóxicas. Espero que o meu exemplo tenha ficado bem interessante, bem legal para que vocês consigam entender e identificar como a história de vocês impacta na construção da ansiedade de vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre como pessoas tóxicas podem impactar no seu ponto de vista e te fazer ser mais ansioso. Esse ponto de vista que é construído através da sua história. Assim como a minha história não foi uma história tão legal assim e contribuiu para que eu tivesse um ponto de vista ruim sobre mim, sobre as outras pessoas, sobre o meu futuro, provavelmente a sua história pode ter impactado dessa forma também na construção da sua ansiedade. Obrigado e até o próximo vídeo desse mini curso, que tem o objetivo aí de oferecer mais ferramenta para que você consiga controlar a sua ansiedade diante de pessoas tóxicas. Até mais!